E 17. A voz do bom pastor. Na manhã da vida, sobre o trem do céu, ouve a voz do bom pastor. Quando as flores trazem orvalhar no céu, ouve a voz do bom pastor. Segue, segue, sempre segue a Cristo, ouve o convite do seu grande amor. Segue, segue, sempre segue a Cristo, ouve a voz do bom pastor. Onde os lírios crescem, nos conduzirá, ouve a voz do bom pastor. Onde os verdes pastos, quietas águas trará, ouve a voz do bom pastor. Segue, segue, sempre segue a Cristo, ouve o convite do seu grande amor. Segue, segue, sempre segue a Cristo, ouve a voz do bom pastor. Se nos montes frios um cordeiro errar, ouve a voz do bom pastor. Cristo irá buscá-la, até que eu possa achar, ouve a voz do bom pastor. Segue, segue, sempre segue a Cristo, ouve o convite do seu grande amor. Segue, segue, sempre segue a Cristo, ouve a voz do bom pastor. Amém. Amém. Paz seja convosco. Amém. Amados, vamos abrir a Escritura no livro de Jó, capítulo 26, versículo 14. E assim diz a bendita Escritura: eis que isto são apenas as orlas dos seus caminhos, e quão pouco é o que temos ouvido dele. Quem, pois, entenderia o trovão do seu poder? Amém. Amém. Podem assentar, e palmas glorificando ao Senhor. Amém. Pode assentar. É muito sublime e muito glorioso estarmos reunidos aqui nesse dia de Pentecostes, cumprindo os dias de Pentecostes, que foi e permanece uma festa tremenda, porque nela foi derramado o Espírito Santo. A profecia de Joel se cumpriu ali, naquele dia glorioso, né? Nos altos tempos, né, da mensagem. E também naquela festa nascia a noiva palavra, e cujos pais são os apóstolos. Então, amados irmãos em Cristo, eu digo sublime, porque naquele dia a voz do trovão, né, o trovão com todo o seu poder ali se manifestou, e eles estavam reunidos no cenáculo. Então, é um de fato glorioso, bendito, e um cumprimento das Escrituras, quando o poder de Deus foi derramado naquele exato momento. Então, hoje, nós estamos vivendo a mensagem 17, né? Segunda dimensão dessa primeira trombeta. Nós sabemos que são grupos, 7 trombetas, né? E já totalizando, então, 40 mensagens dessa primeira trombeta. E estamos atingindo também a mensagem 1069, desde aqueles dias benditos, né? Lá de 1993, o ano religioso. No dia 20 de agosto daquele ano, nós começamos
a mensagem. Mas o irmão já regrediu aí no tempo, né? E já enquadrou no tempo lunar quando a mensagem começou. Daqui a pouco vão estar todos prontos, né? E vamos mostrar para os irmãos a mensagem dentro do tempo lunar, né? E nós praticamente começamos a viver essa mensagem no tempo religioso. Mas aí veio a revelação do Senhor e nós fomos aprimorando, né? Porque a revelação de Deus, ela não é confusa, ela não causa confusão. Deus não anula aquilo que Ele revelou. Não, Ele magnifica o que Ele já revelou. Então, nós fomos crescendo no conhecimento, ordenado aí progressivamente, até chegarmos na dimensão do cenário. Amém? Isso é muito bom, isso é muito glorioso. Isso significa também renúncia, significa fidelidade ao Senhor, comprometimento com a verdade e renúncia. Quantas coisas nós tivemos que renunciar em função da excelência da revelação. Então hoje, 16º dia de Sivan, terceiro mês espiritual, e nosso terceiro sábado também, e aqui nós estamos unidos, graças a Deus, por tudo que o Senhor tem feito por nós. Eu sempre tenho afirmado que nós não somos os melhores, mas há um detalhe: Deus achou graça em nós. Deus viu qualidade em nós. Deus viu retidão nos nossos corações. Deus viu o nosso propósito em acertar. Erramos algumas vezes? Sim. Né? Falhamos em algumas oportunidades? Claro. Mas sempre querendo acertar, fazer o melhor, glorificar a Deus em espírito e verdade. Isso é bom. Isso é glorioso. Isso é bendito, isso é santo. Isso é maravilhoso. Então hoje, nós estamos vivendo essa mensagem, o trovão do seu poder. É a terceira parte dessa mensagem. Podemos dizer assim, a terceira dimensão dessa mensagem. A primeira, nós pregamos no dia 17 de Abib, 17º dia, né? E era ali o quarto dia da festa dos pães asmos. Isso foi no ano religioso, 27 de março de 2013. Primeira parte. Aí veio a segunda parte dessa mensagem, as duas se completaram, que foi a semana passada, não foi? Foi no dia 9 de Sivan, né, no calendário espiritual, e dia 7 de maio, no calendário religioso. E o irmão fez essa observação. O irmão fez a observação. Mas há uma mensagem desse nome, então é na continuação. E depois fui até lá nos arquivos, né? Inclusive, fim de semana de casa, nós assistimos uma mensagem, fomos lá nos arquivos. Irmãos, é uma coisa extraordinária. O meu espírito não lembrou desse detalhe, mas o Espírito Santo fez o irmão lembrar. Até então é bom a gente ouvir agora as duas. Irmão, é o Espírito Santo mesmo. Então eu creio que Deus fez isso de uma prova evidente que nós estamos no caminho certo. As duas mensagens não têm nenhuma incoerência. Não, elas se completam. E essa de hoje, creio que seja o fechamento dessas três mensagens. Mas pode surgir uma quarta, não sei. O fato é que toda a Bíblia é o trovão do poder do Senhor. Toda, né? É o trovão. E a gente vai lendo agora as Escrituras e vamos percebendo esse poder em cada versículo, em cada capítulo, em cada livro, em cada profeta. E uma coisa interessante, que os três últimos sinais da saída de Moisés lá do Egito, eles são interessantes. Os três últimos foi a praga do gafanhoto,
depois veio a praga das trevas e depois morte. Ora, o que é o gafanhoto? Um espírito destruidor, não é não? Ele destrói tudo. Então, naquela oportunidade, o gafanhoto destruiu tudo no Egito. Logo em seguida veio o quê? Trevas. Mas uma coisa interessante, havia treva em todo o Egito, mas onde estava o povo do Senhor, não havia trevas, havia luz. E eles estavam o quê? No mundo gentil, em terras gentias, mas havia luz. Ora, nós estamos em terras gentias, mas as nossas habitações estão debaixo de uma luz, não dessa luz artificial, essa é a denominação, luz artificial. Ilumina, mas não traz resultado. Não, nós estamos debaixo de uma luz espiritual. Jesus, Ele é a luz. É essa que é a luz verdadeira. É como dizem, né? Jeremias 33, 3. O grande telefone, clama a mim e responder-te-ei. Então isso é Jeremias 33, 3. E responder-te coisas grandes e firmes que não sabes. E realmente, nós temos clamado ao Senhor e tem revelado coisas que a gente não sabe. Para o nosso aperfeiçoamento espiritual. Então vieram os gafanhotos. Depois dos gafanhotos, trevas. Eles não enxergavam nada. Pergunta, como está o mundo hoje? Não enxergando nada do Senhor Deus. Eles estão em trevas. Mas quando é que a estrela brilha? Oh, quando há trevas. Quanto mais trevas, mais brilha a estrela. E nas habitações dos israelitas, lá havia luz. Que coisa tremenda. E logo em seguida veio o quê? Morte. Agora pergunta, irmãos. O que nós estamos vivendo na atualidade? A dimensão dos gafanhotos, que o mundo se destrói, um destrói o outro, uma nação quer ser mais que a outra mais que a uma, e conflito aqui, conflito ali, conflito lá. Criam leis aqui, leis ali, leis lá, e nada resolve. São coisas conflitantes. Há um descontentamento geral no mundo, entre os gentios, grande descontentamento. Então, destruição, e mais destruição. Olha a nossa cidade. Então, praticamente a cidade inteira está manchada por mensagens que se colocam nas paredes. Por onde você anda, estão aquelas inscrições nas paredes, paredes pichadas aqui, pichadas ali, pichadas lá. O que é isso? Destruição, prejuízo, não é não? Que as pessoas vão ter que pintar de novo o seu patrimônio, né? E a pessoa vem, mancha aquilo ali. Isso é um gafanhoto, destruidor. E o povo, do modo geral, está em trevas, procurando a luz. E só um que pode acender a luz, o Senhor, porque Ele é a luz. Jesus não tem amor, Ele é o amor. Não é que Ele tem, Ele é o amor. Ele é a luz. Ele é o caminho, a verdade, Ele é a vida. Mas o mundo está em trevas. Deus e mais Deus. Sempre eles levantam um ídolo no mundo para satisfazer o lado espiritual. Cria ídolos aqui, ídolos ali, ídolos lá. A mídia tem esse papel, criar ídolos. Quem era bandido vira herói. Entendeu? Mudam o curso da história e por aí vai. São ações conflitantes. Não resolve nada. Enfim, trevas e mais trevas. Qual o resultado? Morte. Como está a sociedade religiosa e política do mundo? Nas garras do gafanhoto, debaixo das trevas e dominado por quê? Pela morte. E o que é a morte? O cavaleiro, lá do quarto selo, do cavalo amarelo, seguida pelo inferno. Então a morte e o inferno, dois espíritos destruidores. E diz o Apocalipse que destruir a quarta parte da terra. Mas
Mas realmente é o que está acontecendo. Esse dia atrás, 2.700 pessoas morreram num país, no Afeganistão. E houve um outro país na África, eu não lembro agora os dados, mas vou pesquisar e trazer para os irmãos, que morreram centenas de pessoas naquele país. Então, a morte tem tomado conta do planeta. Comete-se crime por mínima coisa, por coisas banais. Por quê? Espírito de destruição está agindo neles. Trevas porque não enxergam o Senhor. E o resultado não pode ser vida, é morte. Então, amados irmãos, é um tema sobrevivendo. Mas há uma voz ecoando. A voz do trovão. O trovão do poder de Deus está ecoando. E se nós abrimos no capítulo 6 do Apocalipse, a cada selo que é abrindo, ouvia-se a voz do trovão. Então, o quarto selo, em princípio, é o quê? O arrebatamento. Então, nós estamos num momento tremendo. Aquela dimensão de Moisés hoje está se cumprindo. E detalhe, meus irmãos em Cristo, todas as pragas se manifestam agora de uma vez só. Então, daqui para frente, muitas pragas. E se os irmãos lerem lá no capítulo 6 do quarto selo, é isso que está lá. Pestes e mais pestes. Vozes, clamor, o mundo está clamando aqui, clamando ali. E cada vez pior fica a dimensão. E lá fala em bestas, feras. A besta, a fera mais violenta que tem na terra é o homem. O homem. Paulo falou isso. Bestas ruins. O que é besta? Força. Ele tem poder, tem força. Ele tem capacidade de raciocínio. Rápido. É o raciocínio do homem. Mas é destruidor. Ele inventa um avião. Extraordinário. Feito. Mas usa o mesmo avião para jogar bomba em Nagasaki. Eu esqueci o nome, né? Hiroshima, no Japão. Ciência do bem e do mal. Então o homem tem capacidade criativa, fora comum. Mas o resultado? Morte e mais morte. Então é a dimensão que o mundo está passando, para qual o mundo está vivendo. Então, agora, o que nós temos hoje é algo bendito, sim, porque as dimensões, os caminhos santos do Senhor, né, estão sendo escrutinados. Deus tem nos revelado essas coisas. O que são os caminhos santos do Senhor? São as dimensões. Jesus é o caminho, a verdade e a vida, mas ele é 1 bilhão de dimensões, sei lá, trilhões de dimensões. E certa vez uma mulher tocou nele, ele disse: alguém tocou em mim? Não, Senhor, tanta gente aqui. O Senhor disse que alguém tocou no Senhor, sim, porque isso é virtude de mim. Oh, isso é o poder dele. O Senhor ficou fraco. Mas se saiu o poder dele, ele ficou fraco. Virtude é poder. Imagine quantos milhões de poder saíram do Senhor. A gente acha que 220 aí, não sei quantos mil votos é muita coisa. Não é nada. Achamos uma grandiosidade essa luz. Nada, coisa artificial. Nós temos uma luz verdadeira, que é o Senhor. Então, eu creio que nós estamos vivendo a dimensão do rapto. Né? O que é a dimensão do rapto? A fé do Senhor Jesus. Nós possuímos essa fé. E essa fé o que é? É o poder do trovão. É o poder da sua voz que nós temos. Né? Nós temos fé em Jesus. Sim. O que é fé em Jesus? As Escrituras.
Todo mundo tem uma escritura, então você tem fé em Jesus. Agora, eu tenho que ter a fé de Jesus. Opa, é muito. Ter a escritura é um fato bom, sim, importante, mas eu tenho que ter a revelação desse fato, dessa importância. Se eu não tiver, nada a ver. Então, evidentemente, nós temos a fé de Jesus, o que significa, nós cremos e vivemos Urim e Tumim. Nós cremos na integração do Velho e do Novo Testamento. E nós sabemos que o Velho é a imagem e o Novo, a sombra, que os dois se completam. Já vimos isso em várias oportunidades. Não há nenhuma contradição. Não. Grande parte dos profetas, um conheceu o outro, um viveu com o outro, mas disseram nas mesmas dimensões, viveram nas mesmas passadas espirituais. Então isso é Urim e Tumim, isso é muito importante. Agora, o mundo religioso político também pode afirmar, né, que eles creem nas escrituras, né? E é verdade, né? Eles creem verdadeiramente na escritura. E olha, como dizem em seus cultos, Deus está aqui, assim eles cantam, Deus está aqui. Mas como que Deus pode estar ali, se ele não tem a fé de Jesus? Deus não está ali. Deus está onde eu tenho a fé dele. Aí sim. E o que é ter a fé dele? Viver como ele viveu. Ué, o que Paulo disse? Imitem a mim, que eu estou imitando a Cristo, seguindo que as passadas do Mestre. Então nós temos uma fé no rabo. Fé para o rabo, Escritura. Fé do rabo, revelação das Escrituras. Isso nós temos, irmão. Deus tem nos abençoado. Deus tem sido maravilhoso para conosco. Agora, como é que eles dizem? Nós estamos indo para a igreja hoje. Como você pode dizer que vai para a igreja? Se você é a igreja. Se você é parte dessa igreja. Não, essa é uma colocação espiritual errônea, antibíblica. Nós somos a igreja. Nós somos templo. Ué, não está lá em 1 Coríntios 6,19? Vós sois templo de Deus. Nossa, nós somos templo. Então nós obrigamos. Se nós obrigamos, nós somos a igreja. Como é que eu vou para a igreja? Então eles colocaram o edifício no lugar próprio do ser humano. E Deus, o Senhor Jesus Cristo, é um grande templo nosso. Então nós não precisamos de altar. Ele é o altar. E vem aí a mensagem, o altar de Abraão. E nós vamos ter uma compreensão muito maior sobre o cenário lá com Abraão, o nosso pai na fé. Agora, amados irmãos em Cristo, eu citei 1 Coríntios 6,19, podemos ler aqui, 1 Coríntios 6, versículo 19. Está aqui, 6,19. Ou não sabeis que o vosso corpo é o templo do Espírito Santo, que habita em vós, proveniente de Deus, e que não sois de vós mesmos? Como alguém diz que está caminhando para a igreja, como diz, se nós somos templo do Senhor Deus? Então ele está equivocado na sua fé. Por outro lado, como alguém vai à igreja, como já disse aqui, se ele é a própria igreja? Então são colocações denominacionais. Mas isso tem uma luz. Qual a luz? A luz artificial. A luz artificial. A luz artificial, eu comando a luz artificial. Eu vou no interruptor e desligo essa luz. Oh, mas a luz do Senhor você não pode parar. Você não pode impedir dela iluminar. Não, não há interruptor para parar Deus. Ninguém impede Deus de falar. Não, mas essa luz artificial, para. Vou lá, desligo o relógio que rege, né, que controla os gastos da minha energia, desligo tudo, acabou essa luz. A luz
do sol, quando é à noite, ela também some. Então agora pergunta, mas ela tem uma luz. Qual a luz? O Senhor. E conhecereis a verdade vos libertará. E quem é a verdade? O Senhor. Ele que é a verdade. Então, amados irmãos em Cristo, a igreja somos nós, pequenos templos, pequenos messias, pequenos ungidos do Senhor. E diz o salmista, vós sois deuses. E em São João, o Senhor fala, a Escritura não pode ser anulada, de forma nenhuma, né? Então nós somos, e nós temos um tempo maior, que é o Senhor Jesus Cristo. Agora, olha aqui Hebreus, capítulo 8, versículo 10. 8, 10 de Hebreus. Aqui. Certo? 8, 10. Por quê? Olha isso aqui. Porque esse é o conceito que depois daqueles dias farei com a casa de Israel. Diz o Senhor, porém minhas leis no seu entendimento e em seu coração as escreverei. E eu lhes serei por Deus, e eles serão por povo. Isso é muito sublime, muito glorioso, muito bendito, muito santo. Algo irrepreensível, algo imponderável. Não há como medir isso. Não. E Deus fez isso com a igreja judia. E Deus tem feito isso com a igreja judia. Tem feito isso conosco. Nós somos testemunha desse amor do Senhor por nós. Para cumprir essa palavra aqui de Hebreus. Mas tem uma outra escritura que eu queria mostrar para os irmãos. Aqui, beleza? É aqui no capítulo 8 mesmo. Aqui. Olha o versículo 12, que diz? Porque serei misericordioso para com suas iniquidades, e de seus pecados e suas prevaricações não me lembrarei mais. Ora, que Deus maravilhoso é esse? Nos encontrou em pecado, nos encontrou em iniquidade, nos encontrou em atos abomináveis e nos restaurou, nos transformou. Paulo, na estrada da Damasco, Paulo foi transformado. Aleluia! Ali foi a transformação. É isso que é você na nossa vida, transformação. Nós não podemos ser crentes manufaturados, crentes fabricados. Não! Nós temos que ser transformados. Porque Ele é o nosso sumo sacerdote. Então nós temos que ser transformados. Louvado, engrandecido seja o Senhor. Então, meus amados irmãos, o grande sumo sacerdote, o Senhor Jesus, a fé que vence o mundo, né, nos tem concedido a excelência da revelação. E nenhum vento de doutrina nos domina. Nada nos faz apartar do amor de Cristo. Não. Não somos nestes, ou seja, não somos loucos de se apartar da verdade e seguir a iniquidade. Não, por isso que Paulo falou, porque persuado eu a homens ou a Deus. Não havia interesse no ministério de Paulo agradar a homem nenhum. Não. Nós temos que agradar o Senhor. Isso é transformação. Então nós não somos crentes fabricados, crentes manufaturados. Não, nós somos crentes transformados pelo poder do Senhor, pela misericórdia do Senhor, pelo bendito amor do Senhor por nós, que tem concedido pela revelação chegarmos ao trono da sua graça. Isso tem acontecido conosco, e o Senhor tem sido bondoso para conosco. Agora abra aqui Hebreus capítulo 3, versículo 6. Nossa, aqui muito interessante. 3,6. Mas Cristo, como Filho sobre a sua própria casa, a qual somos nós, a qual casa somos nós, se tão somente conservarmos firme a confiança e a glória da esperança até o fim. Aleluia! Sua própria casa somos nós. Ora, então,
Como que nós somos um templo e temos que construir um templo? Não, Ele não habita em templos feitos por mãos humanas. Não, aqui está claro que Ele habita em nós. Se Ele habita em nós, nós somos um templo. Por quê? Ele é o nosso altar. E só templo que tem altar. Ué, só o templo que tem altar. Se não há templo, não há altar. Não é assim? Então veja, louvado seja o Senhor. Agora, São João 14,17 confirma isso. Olha aqui, um pouquinho para trás aí. São João 14, versículo 17. Olha o que diz aqui. 14, 17. Encontrei. 14, versículo 17. Olha só. O que ele fala sobre o Espírito Consolador? O Espírito de verdade, que o mundo não pode receber, porque não o vê, nem o conhece, mas vós o conheceis, porque habita convosco e estará em vós. Aleluia! Estará em vós, habita convosco. O mundo não pode ver. O mundo, como que pode ver? Se eles estão dominados pelo espírito gafanhoto, estão em trevas espirituais e vivendo sob o domínio da morte, não tem como ver, não tem como receber, não tem como ser templo desse Deus tão glorioso e bendito. Mas não é na nossa carne, não, é no homem espiritual, porque na carne habita o pecado. Nela não há bem algum. O profeta diz isso. Então aqui em São João 14,17, a dimensão do altar, não feito por mãos humanas, e também por outro lado, podemos dizer que o altar feito por mãos humanas terminou ali, quando ele disse isso: eu estarei em vós. Ora, então nós não temos que construir templo nenhum, não temos que construir altar nenhum. Ele é o altar, ele é o templo, ele é tudo, ele é a luz, ele é o maná desta hora. Então a dimensão do altar feito por mãos humanas terminou naquele exato momento. Por quê? Se tratava da fé para o rapto. Ora, nós temos que ter a fé para o rapto. A fé para o rapto, ela é insuficiente. A fé para o rapto não é completa? Não. Agora a fé para o rapto, sim. Urim, tumim. Ou assim diz o Senhor. Então, por essa razão, nós temos a fé do rapto. Nós temos a fé de Jesus. Ele é a fé do rapto. Bom, mas isso requer muita paciência. Isso requer muita tolerância. Isso requer muita, vamos dizer assim, firmeza nas nossas ações. Ó, aqui em Apocalipse, capítulo 14, versículo 12, o Senhor nos ensina essas coisas. 14, 12. Aqui está a paciência dos santos, aqui estão os que guardam os mandamentos de Deus e a fé de Jesus. Aleluia! Não podemos nos apartar desse entendimento, meus irmãos, de forma nenhuma. Sim, porque a verdadeira mensagem é guardar os mandamentos e possuir a fé de Jesus. A fé bendita do Senhor, né? A revelação de quem é Deus. O que é Jesus? A revelação de quem é o Senhor Deus. Ele veio para revelar quem é o Senhor Deus. Sabemos que a operação do erro está a todo vapor. O sistema religioso político está em conflito, está à deriva, perdido nas suas ações. O cavaleiro do cavalo amarelo, a morte, dominando o planeta. E diz ali que quarta parte do planeta perderá a vida, os habitantes perderão suas vidas por estar sob domínio da dimensão do cavaleiro, do cavalo amarelo. E por que cavalo amarelo? O primeiro cavalo, quando abriu o primeiro selo, foi branco. O segundo cavalo foi o vermelho, foi assim. O terceiro, preto. Se nós juntarmos tinta vermelha com branca e preta, dá a cor amarela. Então o que é isso? Mistura, hibridismo, mistura religiosa. Os altares,
de todas as comunidades do mundo, falam de um Deus, mas um Deus que eles não conhecem. Aquilo que Paulo viu lá no templo de Diana dos Efésios. Ele viu um altar escrito assim: ao Deus desconhecido. Opa, esse é o Deus que eu sigo. Eles não conheciam aquele Deus. E assim está o mundo. Serve a Deus, mas um Deus que Jesus conhece. E cada comunidade de fé cria o seu próprio Deus. Cada era há um Deus maior que o outro. E assim vai caminhando a humanidade a passos largos para a perdição. Então, meus amados irmãos, notem que se tratam dos escombros da era da Odisseia, a era mais terrível do planeta. Nós estamos vendo a era mais terrível do planeta. Nós estamos aqui 7 vezes piores que Sodoma e Gomorra. Muito pior que aquele tempo. Mas muito pior. 7 vezes, 7 dimensões piores. Né? Essa é a dimensão mais terrível do domínio de Satanás sobre o planeta. Na preparação para o reinado do Anticristo. É só preparação para o reinado do Anticristo. Mas damos graças ao Senhor nosso Deus por nos ser segregado dessa dimensão terrível que aí está. O Senhor tem nos guardado. Não há trevas nas nossas habitações. Há luz, graças a Deus. O nosso cenário está iluminado, não por luzes artificiais, não por fé dogmática, não por costumes, por crença, não, mas uma fé verdadeira, uma fé revelada, uma fé fundamentada nas Escrituras. Nós vivemos, graças ao Senhor, um evangelho puro, um evangelho bendito, um evangelho sem toques propósitos, um evangelho sem cobranças, sem arrogância nenhuma, um evangelho puro. Essa que é a verdade. Não vivemos de arrecadações que eu chamo evangelho caça-níquel, tomando dinheiro aqui, tomando dinheiro ali, para benefício de uma minoria e tristeza da maioria. Não! Nós não vivemos isso. Graças ao Senhor Deus. O Senhor tem nos livrado dessas coisas. Então, meus irmãos, a nossa fé não é artificial, não é inconsequente. E acima de tudo, a nossa fé é vida. Ora, essa fé que aí está, ela é mortal, né? Ela não traz vida nenhuma. E Jesus Cristo é vida, e vida em abundância. Ele é a revelação de quem é Deus. É isso, irmão, que tem sustentado a graça da revelação. Ora, vamos ler aqui Apocalipse, já que estamos aqui em Apocalipse. Vamos ao Apocalipse, capítulo 6, versículo 8. Já que estamos com o livro aberto aqui, 6, versículo 8. Olha o que diz aí. Vamos ler o 7. E havendo aberto o quarto selo, ouvi a voz do guarda animal, a voz de trovão, que dizia: vem e vê. E olhei, e eis um cavalo amarelo, e o que estava sentado sobre ele tinha por nome Morte, e o inferno o seguia, e foi-lhes dado poder para matar a quarta parte da terra, com espada, e com fome, e com peste, e com as feras da terra. Ora, meu irmão, minha irmã, amados irmãos, o trovão do poder do Senhor Deus, através da mensagem do tempo do fim, nos tem dado vitória contra o hibridismo. A era é híbrida, a era é misturada, mistura um Deus verdadeiro com um Deus qualquer aí. Eu já cansei de ver tantas pessoas falar assim, que Deus me abençoe, que eu possa, essa noite, arranjar várias mulheres. Mas que Deus pode abençoar uma pessoa e levá-la ao caminho da prostituição? Ora, mas eles falam de um Deus verdadeiro e negam o Deus verdadeiro com seus próprios atos. O que está lá em Tessalonicenses? Assente-se no altar de Deus como se fosse Deus. Não é assim que está lá?
Ora, quando um homem sobe no altar e começa ali a dominar, reger, o seu império, ele está se colocando no lugar do Senhor Deus. Ele fica no lugar santíssimo, então ele é Deus. Quando ele é um homem comum, sujeito a paixões. Mas a religião tem feito isso, tem blasfemado do Senhor Deus de uma forma terrível. Então o movimento religioso, político, é como disse, é como a luz artificial, a qual brilha, dissipando a escuridão. Interessante, não? Só que ela é falsa, porque ela é efêmera, ela não tem vida, ela não tem força, ela não tem poder nenhum. Nós temos domínio sobre isso aí. Pode estar passando milhões de quilowatts, vai lá na chave, desligou aquela chave, acabou, não é não? Ora, mas o poder de Deus não. Deus é um fogo consumidor, é uma luz eterna, né? Então a luz verdadeira é o seu Deus, a fonte da fé do rabo. Ora, se nós atentarmos para a sociedade que aí está, né, a criminalidade está em proporções alarmantes. E o homem perdeu o domínio. O homem não tem domínio sobre isso mais. Não, ele não tem domínio, porque não tem luz. Ele não tem a luz verdadeira. A resposta para a ciência, para tudo que está, é o eleito Senhor Deus. Nós somos a resposta. Nós somos a resposta para tudo. A medicina não consegue dominar os vírus que vão aparecendo. Cada vez surge um mais poderoso que o outro, dominada pelos vírus, porque o vírus é um espírito demoníaco. Não tem mais domínio sobre isso. E cada dia surge uma enfermidade, um nome diferente da outra. A medicina está derrotada por Satanás. Derrotada por Satanás. Há um caos no mundo inteiro. O mundo está tomado pelo maligno. Então, as trevas, né? As trevas. O homem não tem domínio, não tem autoridade nenhuma. Ele cria uma lei conflitante. Ele cria uma lei, depois ele vem, tira aquela lei, coloca outra, e vem com outra. Enfim, perdido. Ora, veja o nosso país, a nossa Constituição. Quantas emendas já fizeram? Pergunta, resolveram? Não. Porque não tem luz. Ela tem preconceito, ela tem arrogância, ela tem a escravatura. Então, meus irmãos, são leis injustas, como diz Isaías no capítulo 10. Decretam leis injustas para o povo. Ora, nós somos no meio desse povo. Mas o Senhor tem que guardar cada um de nós. Há uma luz espiritual nas nossas casas, graças a Deus. Então, o descontentamento dos integrantes do sistema religioso político, irmão, dominados por esse cavaleiro, o cavalo amarelo, tragado pelo inferno, dominado por Satanás, a cada dia vai a passos largos para a perdição. É o imponderável. Não há como medir a violência que aí está. Não há como medir. Nenhuma lei humana isso resolverá. Não, porque os gentios significam símbolo de descontentamento, símbolo de confusão, de anarquia, cujo resultado é a fatalidade, isto é, a morte. É o que nós temos visto, não é? Dia e noite, todo dia, se tem notícia que a morte rondando os lares, não é? Mas naquele dia do Egito, a morte passou lá. Oh, mas onde estava o sangue, aleluia, do cordeiro? Nada aconteceu, nada ocorreu. Quando veio a praga das saraivas, todo o gado, o animal do gentio morreu. Oh, mas os animais dos filhos de Deus
permaneceram vivos ali. Então isso aí é graça. A enfermidade tomando conta do planeta, Deus nos tem guardado. Amém? Deus nos tem guardado. Nós temos que levantar a mão para o céu, meus irmãos. Muito obrigado, Senhor. Ele disse: se nós formos fiéis na sua palavra, Ele nos livraria de todas as enfermidades do Egito. Certamente, quando vir uma enfermidade para nos recolher eternamente, amém. Aí é o assíduo do Senhor também. Não é? Nós somos sujeitos a isso. Então, meus irmãos em Cristo, aqui em Êxodo capítulo 10, versículo 23, está isso que eu estou dizendo para os irmãos. Eu creio que seja 10, 23. 10, 23. Vamos ler aqui. Aqui. Olhem só, na praga das trevas, não viu um ou outro, e ninguém se levantou do seu lugar por 3 dias, mas todos os filhos de Israel tinham luz em suas habitações. Trevas para todo lado, mas eles tinham luz. 3 dias isso aconteceu. Ora, isso são palavras de Oséias, né? Capítulo 6. Ele fala desses 3 dias, né? E fala que nós prosseguimos conhecendo o Senhor, e nós temos que prosseguir conhecendo o Senhor, ou seja, cada mensagem, cada reunião, cada oração, cada encontro, crescer na fé, no conhecimento. Está lá no livro de Oséias. Então veja que a dimensão laodiceana é de densas trevas, confusões, mais confusões, conflitos, mais conflitos, através dos meios de comunicação em massa. Sabe ser usado, meus irmãos, os meios de comunicação em massa, que é a televisão, é cinema, é jornal, é internet, é telefone, para quê? Confundir o mundo. O mundo está confuso. Até um dia desse, vou dar um pequeno exemplo aqui. Café provocava câncer, agora o café está curando câncer. Mas quem faz isso? Os meios de comunicação em massa. Quando há um interesse de alguma coisa, eles mudam a ação. Eles criam o drama e vêm eles mesmos resolver o drama. Ora, isso é coisa do anticristo. Então, irmãos, é o que o mundo vive na atualidade, né? Então, depois da dimensão das trevas, né, veio a morte dos primogênitos. Amados irmãos, ó, como gloriosamente Deus nos tem guardado. Sim, Deus tem nos guardado das trevas, porque temos a luz verdadeira. Nós temos um profeta com a mensagem. Nós temos uma mensagem. Isso é muito importante. Uma mensagem escriturística. Que mensagem? Existem várias. Mas há uma mensagem escriturística. Há uma mensagem alinhada com as escrituras. Há uma mensagem de poder e glória. É o que nós estamos vivendo. Nós não vamos salvar esse mundo perdido, pecaminoso. Não. Porque a salvação é individual. Mas podemos mostrar para eles quanto Cristo tem nos abençoado, quanto o Senhor tem nos proporcionado de graça, de conhecimento da sua bendita e gloriosa palavra, né? Então nós temos a luz verdadeira, a luz da vida, e a luz da vida é Cristo. Agora, após aquela revelação do cenáculo, como mudou a nossa vida? Como Deus nos abençoou, como o Senhor nos guardou, como Deus foi maravilhoso para conosco. Então, há luz nas nossas habitações, graças a Deus, há luz. E nós estamos debaixo do sinal do sangue. Sim, nós estamos debaixo do sinal do sangue, porque já passamos da meia-noite. E que hora que aconteceu isso no Egito? À meia-noite, o ponto mais escuro da noite, a hora das mais densas trevas. Ali a morte chegou. Nós já passamos da meia-noite, nós já vencemos a morte, já superamos tudo isso.
Não há o que temer. Não. Eu falo da morte espiritual. Que o mundo está morto. O jovem chegou, Senhor, deixa eu enterrar meu pai. Não, deixe que os mortos enterrem os mortos. Mortos espirituais enterrando mortos carnais. E assim, por diante. Né? Então, meus amados irmãos em Cristo, nós somos a poucas horas da grande bênção do Senhor. Uma coisa que me chamou a atenção no livro de Levítico, quando eles foram consagrar o tabernáculo, 7 dias de consagração, cada dia se levava 2 cordeiros, um sacrificava de manhã e o outro no entardecer. Que é isso? A primeira vinda do Senhor, porque os vagos andaram a noite inteira para chegar no amanhecer e ver o Senhor. Os pastores que estavam no campo viram a glória e seguiram aquele anjo até encontrar para o amanhecer. Mas nós vamos encontrar no entardecer. Isaac encontrou com Rebeca no fim da tarde. Aleluia! E ela havia sentada sobre uma besta, sobre um poder. E esse poder é a revelação das Escrituras. Levou a noiva a encontrar com o noivo. Louvado seja o Senhor. Amém? E onde foi o casamento deles? O cenáculo da casa de Sara. Oh, que coisa bendita, que coisa maravilhosa. Isso nos anima a prosseguir. E há um clamor no mundo todo, o planeta clama, o planeta geme, o planeta grita, o planeta está em desespero. Digo, os habitantes do planeta estão em desespero. E nós? Com a paciência dos santos, com a fé do Senhor Jesus Cristo, a fé que vence o mundo, intentando nossa redenção, aleluia, está perto. Não há o que temer. Nós não temos que se afastar de nada dessas escrituras. Temos que viver diariamente o assim do Senhor. Temos que estar confiantes em a Bíblia. O que é a Bíblia? O tempo do rapto. Aleluia! Que foi no 14º dia que sacrificou o cordeiro, passou o sangue na verga da porta, toda a habitação ficou guardada, e no outro dia saíram glorificando e exaltando o Senhor. Que coisa bendita! Em plena festa dos pães altos, e saíram. Então a Bíblia é a fé do rapto. Amém? A Bíblia, o primeiro mês espiritual, é a fé do rapto. E 14, olha 14. O que é 14? Porção dobrada do Espírito. Amados, são coisas tremendas. São dimensões gloriosas, benditas, santas e amadas. Nós temos que santificar nossas vidas. Nós temos que romper com o mundo e com o pecado. Nós temos que vencer essa carne, mortificar essa carne com oração, com jejum, com reuniões, com amor. E seguimos pela estrada da peregrinação. Veja que os pertences de Moisés foram colocados num templo, não foi? No templo, o de Salomão. Mas o homem espiritual de cada um de nós está guardado num templo, chamado Senhor Jesus Cristo. Lá, o templo de Salomão foi destruído. Oh, mas o templo chamado Jesus jamais será destruído. Que Deus nos abençoe e nos guarde do seu amor. Mas há um detalhe importante. O último sinal do arrebatamento do povo de Deus do Egito foi a mudança da cor de mão. Da cor da mão de Moisés. E cada vez que Moisés apontava a mão para os céus, manifestava o poder. Quando ele apontou a mão para os céus, vieram os gafanhotos. Apontou a mão para os céus, vieram as essas trevas. Apontou a mão para os céus, veio a morte dos primogênitos. Pergunto, há uma mão mudando de cor? Creio que há? Ah! Então nós estamos no tempo do fim. Amém? Que Deus abençoe os irmãos, que Deus nos guarde no seu amor. E nós não podemos ser mestres e tardos, ser loucos e demorados para entender que temos que santificar nossas vidas. Amém? Através da Escritura, através do assim do Senhor. Que Deus abençoe e que a paz de Cristo esteja em cada coração. Amém? Amém. Muito obrigado. Podem aplaudir o Senhor. Deus abençoe os irmãos.
seu quarto, no seu grande amor.